São Paulo, né, parece que até virou uma eleição nacional, tanta repercussão que teve graças ao lamaçal que apareceu e que bagunçou com tudo. Olha aqui São Paulo. São Paulo vai ter segundo turno entre Ricardo Nunes, que teve 29,48% dos votos, Boulos teve 29,07% dos votos e Pablo Lamaçal teve 28,14% dos votos. Assim, os dois mais bem votados, Ricardo Nunes e Boulos, irão para o segundo turno. Agora, sobre essa eleição aqui, né, sobre essa situação, nós temos que comentar, não é? Com tudo que Pablo Marçal aprontou, ele quase ainda foi para o segundo turno. Aí a gente tem que se perguntar o que está acontecendo. É desinformação? O que que é? Ou as pessoas estão insatisfeitas, né, com os governantes, e aí dá aquele voto de protesto, enfim. Em relação a essa situação de Pablo Marçal, eu acredito que o fator desinformação e falta de conscientização preponderou. Porque Pablo Marçal é um grande artista, né, ele é um grande artista, ele é um grande artista não, coitado dos artistas, né, o pessoal trabalha tanto, ele é um grande picareta, tanto que ele usou as redes sociais de tudo quanto é jeito para mentir, para difamar, para atacar os outros candidatos, tanto que na sexta-feira à noite, ali véspera das eleições, no sábado para o domingo, Pablo Marçal, você lembra, ele postou nas redes sociais um atestado médico falso, dizendo que Boulos teve um ataque, né, porque por uso de cocaína, que ele foi internado e tal coisa. E depois, logo se descobriu que o documento era um documento falso, em que com certeza vai ter repercussões legais, criminais, não só para o dono da clínica de onde saiu esse atestado, que inclusive é amigo de Pablo Marçal, bem como para Pablo Marçal. E Pablo Marçal, ele aprontou tanto que se ele fosse para o segundo turno e porventura Deus o livre, o capeta ganhasse as eleições em São Paulo, ele ia ser caçado. Porque Pablo Marçal, ele foi para o lamaçal mesmo, do que não é política, né, política é a arte da dialética, do debate, né, da crítica contundente até, mas não de mentira, não de fake news, não de documento falso, não de calúnia, imputando crimes, imputando situações que não são verdadeiras. Então, mesmo assim, ele quase foi para o segundo turno. Então existe esse fator da desinformação, do engano e da mentira. Eu ouvi um comentário de um senhor, ele falou assim: eu não vou votar. Eu não vou votar, eu tô tal, mas se eu fosse votar, eu ia votar no Pablo Marçal". De Goiânia, ele é de Goiânia, nem de São Paulo é. Por quê? Aí, por que não? Porque Pablo Marçal, ele é antissistema. Eu admiro demais a pessoa quando ela não usa dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, e Pablo Marçal não usou dinheiro nenhum, dinheiro público de fundo partidário. Então, se eu pudesse votar, eu ia votar era nele. Aí eu falei assim: "Não, mas o senhor sabe por que que ele não usou fundo eleitoral, fundo partidário? O senhor sabe por que que ele não usou? Ele não usou porque ele é antissistema, porque ele não sei o quê, não sei o que". Eu falei: "Não, ele não usou porque ele não tem". O partido dele não tem representação no Congresso Nacional, não tem nenhum deputado federal eleito e nenhum senador eleito. Logo, o partido que não tem deputado federal eleito, que não tem senador eleito, eles não têm direito a fundo eleitoral. Por isso que ele não usou, porque se ele tivesse, com certeza ele ia usar. E se ele é tão antissistema assim, por que que ele está doido para entrar no sistema? Está baixando tanto o nível e está indo por lamaçal para entrar no sistema. Então, por favor, então, meu querido, envolve tudo isso. Essas presepadas desse falso moralismo, de toda situação, de um conservadorismo falso, hipócrita, né, de grande parte das pessoas, e a desinformação que prepondera a partir de holofotes dantescos, vociferados através das redes sociais. Além disso, existe também a questão um pouco de desesperança, né?
a partir de exatamente de tanta desinformação, mas a gente tem que analisar essa situação. Porque dentro desse contexto aqui das eleições, o grande vencedor, além do povo, que graças a Deus tirou o capeta da jogada, foi Pablo Marçal. Porque quem era Pablo Marçal? Ninguém. E de repente Pablo Marçal passou a ser conhecido, nacionalmente. E agora a situação é, Ricardo Nunes vai ter o apoio de Pablo Marçal? Pablo Marçal já se manifestou, ele já falou e ele já a fala dele foi de quem ele está vendendo o peixe dele. Né, ele falou assim: "É, se Ricardo Nunes, né, aceitar algumas das minhas ideias e tal coisa, a gente pode conversar, eu posso dar o meu apoio", entendeu? A fala dele é já sugestionando que eu estou pronto para sentar e conversar e vender o meu peixe. Essa é a situação. E para bolos vai ficar uma luta muito difícil. A a Tabata já manifestou apoio para bolos, então vai ser uma luta muito grande esse segundo turno em São Paulo. E vamos aguardar para ver o que vai dar toda essa situação. Olha aqui, meu querido, em Goiânia, outra o pior dos mundos. Adriana Corse, do PT, não conseguiu ir para o segundo turno. Ela ficou com 24,44% dos votos. O Fred, totalmente desconhecido, que já foi cassado e tudo mais, depois conseguiu rever. Enfim, uma situação que ainda está embaraçosa. Deputados perdeu para vereador, depois ganhou para deputado estadual, e depois foi cassado, e depois está toda essa situação ainda, esse imbróglio jurídico. O do candidato do PL, ele conseguiu ir para o primeiro turno com 31,14% dos votos, junto com Sandro Mabel. Sandro Mabel é de direita, do MDB, que foi com 27,66% dos votos. Então, em Goiânia, terá segundo turno entre Fred e Sandro Mabel. E acredito que, diante da situação para derrubar a extrema-direita em Goiânia, desse Fred aqui, eu acredito que talvez o PT até ajude Sandro Mabel, por incrível que pareça. Porque Mabel é de direita. Mabel não é extremista. Mabel nunca foi extremista, mas ela é de direita assumido. Diferente aqui do Fred, com 31%, que o Fred é de extrema direita, apoiado o candidato de Bolsonaro. Então, nessa luta aqui, eu acho que nesse caso vale a pena o PT, a esquerda, apoiar, por incrível que pareça, Sandro Mabel para derrubar a extrema direita em Goiânia. Olha aqui, Belo Horizonte, meu querido, minha querida. Belo Horizonte vai ter segundo turno. Fouad Norman, do PSDB, obteve 26,47% dos votos, é o prefeito atual, e Bruno Engler cresceu muito, do PL, obteve 34,37% das intenções de votos. Essa aqui também é uma briga que a esquerda também tem que entrar para apoiar aqui o candidato do PSD, ressaltando que o PSD, em grande parte, é aliado do governo Lula. Ali, por exemplo, tem como um dos expoentes é exatamente Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado Federal. Então, nesse caso também acredito que o PT deva entrar nessa luta aqui para apoiar o candidato que não é da extrema direita, o Norman. Aqui está em Curitiba, Curitiba, a Cristina Graer, que é extremista, é bolsonarista, que inclusive teve que pagar agora uma indenização de mais de R$ 34.000 para Cristiano Zanin, porque ela, enquanto jornalista da Jovem Pan, chamou o Cristiano Zanin de bandido e ela foi condenada em última instância agora a pagar mais de R$ 34.000 de indenização por danos morais para Cristiano Zanin. É bolsonarista, fala muita bobagem, fala muita ladainha, conta muita fake news, ataca também toda aquela situação. Então, em Curitiba, vai ter segundo turno entre a Cristiana Gray, que teve 31,17% dos votos, e Eduardo Pimentel, do PSD, com 33,51% dos votos. Aqui também a esquerda deve apoiar Eduardo Pimentel para derrubar a extrema-direita na cidade de Curitiba, meu querido, minha querida. Cuiabá, olha que situação. Abílio Brunini, do PL extremista, nós sabemos, conhecemos bem o deputado federal, bolsonarista escroto, do PL, teve 39,6% dos votos ali na cidade de Cuiabá. E Lúdio, do PT, teve 28,32% dos votos. Lula vai ter muito trabalho
trabalho nesse segundo turno, viu. Vai ter que andar em todas essas capitais, em todas essas cidades, basicamente, notadamente aquelas em que a luta é contra a extrema direita. Então, Cuiabá teremos segundo turno, e a luta aqui é entre a esquerda contra a extrema direita, meu querido. Olha aqui, em Belém, outra situação aqui horrorosa. Em Belém, o delegado Éder Mauro, do PL, a gente conhece muito bem ele, né, deputado federal extremista do PL, teve 31,48% dos votos, e Igor Normando, do MDB, teve 44,89% dos votos. Aqui também acredito que o mundo progressista tem que entrar na história dessa capital aqui e apoiar o Igor Normando. Para quê? Para derrubar a extrema direita aqui desse Éder Mauro, que a gente já conhece de carteirinha, que é um extremista de primeira linha e que não pode ali entrar no poder. É outra situação que eu acredito que vale a pena entrar na briga. Essa aqui é outra, Fortaleza. Fortaleza também haverá segundo turno. Fortaleza está entre André Fernandes, deputado federal, bolsonarista, extremista, teve 40,30% dos votos, e Evandro Leitão, do PT, teve 34,44% dos votos. Essa aqui é uma luta também que com certeza o governo vai estar junto, porque a gente conhece, né, André Fernandes, ele inclusive é investigado, gente, ele é investigado em toda a trama ali da tentativa de golpe, não é? É o famoso raspa Chaves, né, raspa aquela coisa lá, e ficou famoso nas redes sociais, o vídeo dele que viralizou primeiro, foi ele ensinando a raspar as partes íntimas, não é? Esse André Fernandes. É o tipo de gente que faz aquilo que for necessário, ilícito, não ilícito, tudo que for necessário para alçar poder, para alçar visibilidade. O típico bolsonarista de ser extremista, aqui em Fortaleza. Aqui, meu querido, em Porto Alegre, olha só, em Porto Alegre, Sebastião Melo, atual prefeito de Porto Alegre, teve 49,72% dos votos, Sebastião Melo, e Maria do Rosário, do PT, teve 26,28% dos votos. Ah, é uma capital e no sul, hein, gente? Então essa luta aqui é uma luta dantesca, que eu acredito que Lula e o governo também deva dar todo o suporte para Maria do Rosário, para que, quem saiba, assim consiga ter êxito nesse segundo turno. A briga é grande, meu querido, de norte a sul, de leste a oeste, nesse Brasil varonil. Olha só, em sua primeira eleição municipal, as federações partidárias elegeram 587 prefeitos. Só o PT cresceu, viu? A coligação, do PT, dentro da situação da federação partidária, a primeira eleição de federação partidária dentro do campo do município, o PT foi o único que cresceu. Em 2020, o PT elegeu ali 179, né. Agora em 2024, contando o primeiro turno, e inclusive várias situações em relação que vai ter segundo turno ainda, viu, é importante ressaltar, tá aí, eleitos, inclusive para a disputa do segundo turno, o PT foi o único que cresceu, que está com 248 ali, entre prefeitos eleitos e prefeitos a se elegerem ainda, viu. Então esse dado é importante. Mas temos que ficar alertas, olha só, partidos no segundo turno nas eleições municipais, PL lidera ranking em 2024. Esse cinza aqui é 2020, de partidos de candidatos no primeiro turno, né, e esse vermelho aqui 2024. Olha como o PL cresceu. Olha aqui o crescimento do PL, realmente foi muito grande. Em 2020, né, partidos, que foi para o segundo turno, foi apenas 2 do PL em 2020, 2024, 23 candidatos ali a prefeitos estão para o segundo turno em relação ao PL no Brasil. O PT, em 2020, 15 candidatos a prefeitos foi para o segundo turno, agora 13 estão disputando o segundo turno. O MDB, em 2020, 12 foram para o segundo turno, agora 10 estão no segundo turno. E por fim aqui o PSD, em 2020, 10 candidatos foram para o segundo turno, agora 10 estão no segundo turno. Então olha o crescimento do PL aqui.
muito grande o número de candidatos do PL que estão concorrendo agora no segundo turno, viu. Então esses detalhes são muito importantes, porque o PT precisa fazer uma crítica, uma autocrítica de todas as situações, que envolvem esse pleito eleitoral, tá. Tem pontos positivos para o campo progressista, de esquerda? Tem, mas tem pontos de grande alerta para o campo progressista e para o governo Lula, e que precisa de uma autocrítica. Não é colocar como se: "Ah, está tudo lindo e maravilhoso", não, não está. E precisa fazer uma análise. Tudo isso passa e perpassa pelo campo da comunicação. Porque é interessante que antigamente, antes desse poder e desse adentramento das redes sociais, se o governo ele fizesse um bom governo, notadamente no campo social e no campo da economia, ele conseguia se reeleger, ele conseguia ali eleger os seus aliados e tal e coisa. Hoje não. Hoje não basta, por incrível que pareça, hoje não basta você fazer um bom governo no campo da economia e um bom governo dentro das políticas sociais. Hoje, para além de tudo isso, você tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Hoje você tem que fazer, provar que fez, reforçar que fez e mostrar que fez, notadamente através das redes sociais. Senão a mentira sobrepõe a verdade. E um fato que é mentiroso, que é falso, que é factoide, que é difamador, que é caluniador, acaba sobrepondo e a mentira vencendo a verdade. Então hoje não basta ser um bom governante, não basta ser um bom prefeito, não basta ser um bom governador, não basta ser um bom presidente, não basta ser um bom deputado, um bom senador, um bom vereador. Você tem que mostrar o que você fez, o que você faz e relembrar o que você está fazendo nas redes sociais. Senão a mentira sobrepõe a verdade. Então, tudo isso que está acontecendo, notadamente no campo da política, passa e perpassa necessariamente pela comunicação. Quem não se comunica hoje se estrumbica. E eu estou falando, não é nem de TV, não, estou falando disso aqui, ó, de rede social. Tanto que a extrema-direita está mostrando esse poder. Pablo Marçal, que é um extremista de direita, mostrou essa situação. Um cara totalmente desconhecido, que ninguém sabia quem era, de repente, quase que foi para o segundo turno na maior cidade do Brasil. Então, isso é alarmante e tem que deixar algumas lições, notadamente para o governo federal e para o campo progressista. Os progressistas, a esquerda, tem que descer do salto e ocupar as redes sociais, falando a linguagem do povo, para alcançar o povo. Porque, eu vou repetir, quem não é visto não é lembrado hoje, e ninguém sabe o que calado quer. Se não, em 2026 vão se lascar. O que está ocorrendo agora nessas eleições é apenas uma sombra do que vai acontecer em 2026. Então precisa urgentemente ocupar os espaços dentro das redes sociais. Até para pautar. Você já percebeu que quando o Lula dá entrevista de manhã, como ele estava fazendo, ele dava entrevista de manhã. De manhãzinha, ele pauta. Aquilo que ele fala, as informações dele, ele pauta a mídia corporativa, ele pauta as redes sociais, vão falar só sobre o que ele falou durante todo o dia. E isso faz com que a extrema direita fique num segundo plano, um terceiro plano. Então por isso que tem que aparecer mais. Aí você fala assim: "Ah, André, mas ele vai se expor, aí o povo vai jogar pedra, o povo vai criticar, o povo vai falar". Joga pedra de qualquer jeito. Fala de qualquer jeito, critica de qualquer jeito. Se está calado, joga pedra. Se fala, joga pedra. Então tem que se expor, meu querido. Tem que se expor e mostrar para aqueles mais de 60 milhões de pessoas que votou nele, o que ele está fazendo, qual é o posicionamento dele, o entendimento dele sobre isso, sobre aquilo outro, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, por que aconteceu aquilo daquele jeito, por que não está acontecendo aquilo, por que vai acontecer aquilo. Tem que se expor, porque senão, estamos lascados. Só é sombra do que vai acontecer o ano que vem. Olha aqui, meu querido, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, já se manifestou depois das eleições, falou que foi tudo dentro da tranquilidade,
a mínima e tal, que a abstenção foi geral, foi mais de 21%, que está muito grande, que tem que haver, né, um estudo, saber o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso, é o descrédito, o desânimo de muita gente em ir votar, que estão, sabe, o descrédito. E tudo isso também a partir das redes sociais, que a pessoa fica doida. Ela pega, abre um YouTube, aí tá lá um monte de coisa, aí do outro tá outro monte de coisa, diferente um do outro. A pessoa não sabe nem o que que é verdade, nem o que que é mentira, e entra naquela loucura. Mas eu percebi, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Conversando com algumas pessoas, eu percebi um descrédito de muitos bolsonaristas, viu? Tem muito bolsonarista que não foi votar. Por que que não foi votar? Isso eu tive uma experiência própria, porque eles falaram assim, ó: "Não, eu tô descrente". É porque eles descrençaram de Bolsonaro, só que eles não têm a humildade de reconhecer que fizeram errado, que votaram errado, que acreditaram no pilantra que é Bolsonaro, eles não têm coragem, muitos não têm coragem de assumir. Aí o que que eles fazem? Eles adotam essa postura de: "Não, não vou votar não, vou não sei o quê". "Não, tá descrente, tá descrente", mas na verdade muitos são bolsonaristas que a casa tá caindo para Bolsonaro, a verdade tá vindo à tona e eles estão caindo em si. Aí o que que eles estão fazendo? Nem indo votar. Tá acontecendo isso, viu. E eu percebi isso conversando com algumas pessoas. Então, essa situação tem que ser observada. Olha aqui, meu querido, famosos que não conseguiram se eleger. O Frota conseguiu. O Alexandre Frota foi eleito na cidade de Cotia, ali de São Paulo, foi eleito a vereador, viu. Agora esses outros aqui, ó, nenhum foi eleito. Tipo esse aqui, ó, o primeiro aqui que é o ex-marido daquela apresentadora de TV, como é que ela chama, gente? Como é que ela chama, da Central? A apresentadora que a mulher desse homem aqui, ó, que ele até está sendo processado, acusado, investigado por violência doméstica, Ana Hickman. Esse aqui, ele não conseguiu se eleger. Esse aqui, ó, o Maguito, que ele chama, do programa lá do Ratinho, não conseguiu se eleger. A Joyce Halfman, os nomes difíceis demais, não conseguiu se eleger também, esses apresentador. Essa aqui, ó, é a Zilu, ex-mulher do Zezé de Camargo, né, não conseguiu se enfim, muita essa aqui, a médica da cloroquina de Bolsonaro, era médica da cloroquina, a japa aqui, ó, também não conseguiu se eleger, enfim, muitas pessoas famosas não conseguiram se eleger vereadores e o Alexandre Frota aqui conseguiu se eleger, ó. Agora, meu querido, olha só, uma grande vitória aqui foi em Fortaleza, né, João Campos. Recife, é Recife, Fortaleza é o outro que eu vou mostrar. Recife, João Campos, do PSB, foi eleito no primeiro turno, com mais de 78% dos votos, viu. O campo progressista aqui teve uma grande vitória, e espero que sinceramente que ele faça um excelente governo ali em Recife, para que tenha vida longa dentro da política, né, esse rapaz aqui, que inclusive é namorado da Tabata, né, é a fofoca, namorado da Tabata. E aqui, ó, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, do PSD, também do campo progressista, foi reeleito nesse domingo, viu. Ele também teve uma porcentagem. Qual foi a porcentagem de votos, Central? Vê aí pra mim. Teve uma porcentagem de votos também expressiva e também foi eleito agora ali para a prefeitura do Rio de Janeiro, viu. Muito bom. E olha aqui uma situação interessante, o PSD ultrapassa o MDB e é a sigla com mais prefeitos eleitos no Brasil em 2024, gente. Ressaltando aqui que o PSD tá na base do governo Lula, viu. É, o o Eduardo Paes teve mais de 60, né, mais de ses mais de 60% dos votos e foi reeleito. E o PSD, o partido aqui de Gilberto Kassab, que inclusive é o partido também de Rodrigo Pacheco, ele ultrapassou aqui o número de eleitos, vereadores eleitos no Brasil, viu. Olha aqui, o PSD havia eleito 878 prefeitos.
ele elegeu, né, 878 prefeitos. Isso aqui é contando o segundo turno também, tá bom? As pessoas que vão concorrer. O MDB 848, o PP 743, União Brasil 578, o PL, olha aqui, 510, Republicanos, 430, o PSD 309, o PSDB 269 e o PT 248. Viu? Quem ganhou, Andréia, no frigir dos ovos até agora, nessa eleição, no geral, quem está ganhando? Quem ganhou essas eleições? Quem está ganhando? O Centrão. A galera do Centrão é aquela que está conseguindo eleger mais vereadores e mais prefeitos pelo Brasil afora. Contando agora o primeiro turno, né? E até mesmo aqueles que já conseguiram se eleger logo no primeiro turno. A galera do Centrão é a grande vitoriosa nesse pleito eleitoral. Vamos a mais informações importantes aqui. Olha só, esses dados aqui, ó. O PT disputará 13 prefeituras no segundo turno, sendo 4 capitais. Ele vai disputar na capital de Cuiabá contra a extrema-direita, né, do Brunini, e em Fortaleza também vai estar disputando ali o segundo turno. Em Natal, vai estar disputando o segundo turno, e em Porto Alegre também vai estar disputando o segundo turno o PT. Lula vai ter muito trabalho, viu? Lula vai ter que estar junto em todas essas capitais aqui, viu, gente? Além disso, ele vai estar disputando o segundo turno em 9 cidades, as cidades com mais de 200.000 habitantes, né? Cidades maiores. Vai estar disputando o segundo turno em Anápolis, Goiás, o PT, vai estar disputando em Camaçari, na Bahia, vai estar disputando em Calcária, no Ceará, em Diadema, São Paulo, Mauá, São Paulo, Olinda, Pernambuco, Pelotas, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Rio Grande do Sul e Sumaré, São Paulo. Isso aqui significa dizer que o governo Lula, o Lula, que eu vou ter que dizer, ele, para mim, ele não teve uma presença muito contundente nesse primeiro turno, apoiando os candidatos da aliança e da federação, e bem como os progressistas. Nesse segundo turno, o PT não pode perder, gente. Quando eu digo PT, eu quero deixar bem claro que eu estou dizendo dos progressistas, dos democratas. Não pode perder. E para isso, Lula vai ter que. Lula não garante que eles ganhem, mas Lula é um peso substantivo que não pode ser desprezado. E Lula vai ter muito trabalho e vai ter que comparecer nessas capitais, e digo que até mesmo nessas 9 cidades aqui, com mais de 200.000 habitantes, para não correr o risco ali de ser derrotado nessas eleições. Porque, vou repetir, o grande vitorioso até agora nessas eleições é, sem dúvida nenhuma, o Centrão. Tá bom? Outro dado importante: em todo o país, PT e PL disputam de forma direta em 8 capitais. 8 capitais, a briga é PT e PL. Isso aqui Lula vai estar que tá junto, porque o inominável inelegível vai estar lá. Bolsonaro vai estar trabalhando nessas 8 capitais com certeza. Então Lula vai ter que contrapor e estar junto nessa luta. Fortaleza, Cuiabá, Manaus, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória e Aracaju e Recife. E eu quero ressaltar aqui que entra a federação, não é só PT e PL não, tá, gente? São partidos contra a extrema-direita. Então, nesse ambiente, dentro da federação, dentro do campo progressista, a galera de esquerda tem que tirar qualquer pudor e apoiar até mesmo gente de direita que está ali para derrubar a extrema-direita. Entende? Isso é importantíssimo. Por quê, Andréia? Porque as bases eleitorais agora vão determinar quem ganhar, notadamente no segundo turno, quem vai ganhar em 2026. Construção dessas bases eleitorais agora serão trabalhadas para serem cabos eleitorais nas eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em 2026. Então agora Lula tem que entrar com tudo. O campo progressista. Deixa eu falar uma coisa para você, meu lindo e minha linda. Deixa eu botar pequeno porque eu quero olhar para você. O campo progressista agora
vai ter que deixar pudores e muitas vezes apoiar um de direita para derrubar um de extrema direita. É uma questão de sobrevivência da democracia. Não tem jeito, não tem jeito. Isso é necessário. E isso aqui é um retrato exatamente dessa situação aqui do Brasil afora. Olha aqui, Cuiabá, pensa Cuiabá segundo turno. Brunini, o deputado federal do PL, gente, que para mim é o fim da picada. Inclusive o Ministério Público já fez uma denúncia contra ele, de que não gostar de pobre, que ele fez um vídeo eleitoral ofertando passagem para as pessoas que vivem em situação de rua lá, saírem da rua. Ele disse que ia dar passagem para onde a pessoa em situação de vulnerabilidade, de rua, quisesse ir. Ao invés dele falar: "Não, nós vamos resolver o problema, vamos criar programas, políticas públicas que venham, né, dar oportunidade de trabalho, de emprego, de libertar do vício e tal", não. "Vamos dar passagem para você ir para onde você quiser no Brasil, mas é aqui que você não pode ficar". Esse é Abílio Brunini. Então tá no segundo turno aqui em Cuiabá. Fortaleza, André Fernandes, o Raspa Chaves. Esse aqui fez um vídeo que viralizou, ele ensinando como que raspava as partes íntimas, gente, de cócoras lá. Esse aqui, André Fernandes, deputado federal bolsonarista, investigado também, até mesmo pela tentativa de golpe contra o Evandro Leitão, do PT, Aracaju, Emílio Correia, do PL, e Luiz Roberto, do PDT, Belo Horizonte, Bruno Engler, do PL, e o Norman, do PSD, que faz parte da base aliada de Lula. Olha aqui, Goiânia, Fred Rodrigues, do PL, bolsonarista da Gema, escroto, e Sandro Mabel. Sandro Mabel é do União Brasil, é de direita, mas como eu disse, o campo progressista vai ter que apoiar para derrubar a extrema direita, esse Fred aqui da extrema direita, vai ter que apoiar o de direita aqui, ó. Manaus, Davi Almeida do Avante e o capitão Alberto do PL. Recife, João Campos do PSB, foi eleito em primeiro turno, então não é o caso. E Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, eleito em primeiro turno, também não é o caso aqui. Mas em 8 capitais, o PT, em muitas situações, vai ter que apoiar candidatos, inclusive de direita, para derrubar a extrema-direita, viu? Agora, olha aqui, meu querido, esses aqui foram os eleitos no primeiro turno. Foi eleito já está tranquilo, já está comemorando, já está aproveitando já a vitória. Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, aliado de Lula. Em Recife, Pernambuco, João Campos, do PSB, progressista, de esquerda, também foi eleito no primeiro turno. Florianópolis, Santa Catarina, Topázio, do PSD, também foi eleito. Macapá, Doutor Furlan, do MDB, foi eleito no primeiro turno. Vitória, Espírito Santo, Lourenço Pasolini, do Republicanos, foi eleito no primeiro turno. São Luís, Eduardo Praide, do PSD, foi eleito no primeiro turno. Salvador, Bahia, Bruno Reis, do União Brasil, foi eleito no primeiro turno. Maceió, Alagoas, Doik, PL. Eita, eita, eita. Foi eleito no primeiro turno. Rio Branco, Acre, Tião Bocalon, do PL, foi eleito no primeiro turno. Boa Vista, Roraima, Arthur Henrique, MDB, foi eleito no primeiro turno. E Teresina, Piauí, Silvio Mendes, foi eleito no primeiro turno, né? A gente pode perceber claramente aqui que quem está ganhando é o Centrão. E, meu querido, olha uma informação importante. PF diz que apreendeu mais de 46 milhões em ações de combate a crimes eleitorais. Não saiu ainda essa estatística, mas eu acredito que deva sair essa estatística nos próximos dias. Qual a estatística, Andréia? Essas eleições municipais ficarão marcadas como a eleição municipal em que mais se apreendeu dinheiro vivo, bufunfa, nota, dinheiro vivo que ia ser usado para compra de votos. A Polícia Federal já fez uma nota e declarou que foi apreendido em dinheiro vivo mais de 46 milhões de reais.
com políticos, com candidatos, com assessores, com gente de partido, e que esse dinheiro, muito possivelmente, ia ser usado para a compra de votos. E aqui, nesse ambiente, nós não podemos deixar de comentar, não é? A situação que nós, inclusive, já colocamos aqui em lives anteriores, que é a questão do dinheiro de emendas. Flávio Dino bloqueou, suspendeu, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento das emendas secretas e das emendas impositivas. Por quê? Foi feita uma investigação e a Polícia Federal, TCU, todo mundo já falou que não tem rastreabilidade. E não é coincidência, gente. Antes do pleito eleitoral, foram liberados mais de 80% de todos os valores das emendas, porque geralmente, paulatinamente, é liberado durante o transcorrer do ano. E antes das eleições, antes dos primeiros 6 meses, quase mais de 80% de todo o valor das emendas já foram liberadas. E não tinha, e não tem até hoje. E Flávio Dino está atrás disso. Por isso que Flávio Dino suspendeu esse pagamento das emendas. E são milhões, André? Não, não são milhões. São bilhões de reais que foram pagos nos primeiros 6 meses do ano e não se sabe para onde foi o dinheiro e com que o dinheiro foi gasto. As emendas PIX. Fez o PIX, não se sabe para onde foi o dinheiro e quanto foi e com que foi gasto. O dinheiro foi usado para educação? Ah, foi usado. Qual escola? O dinheiro foi usado para saúde? Ah, foi usado para saúde? Para qual posto de saúde? Para qual UPA? Foi usado para quê? Com que foi gasto? Que precisa ter isso. Dinheiro público é um dinheiro cuja a fiscalização e restrição no sentido de prestação de contas é importantíssimo. Transparência, publicidade, prestação de contas, toda uma situação que a Constituição exige e a legislação, infraconstitucional também exige, e não tinha. Aí Flávio Dino foi e suspendeu o pagamento. Aí o Supremo Tribunal Federal analisou toda a situação e, por unanimidade, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal concordaram com a decisão de Flávio Dino. A partir disso, fizeram uma audiência, chamaram Rodrigo Pacheco, chamaram Arthur Lira, representantes do TCU, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas, e expôs uma série de situações em que requereram uma série de informações. E até hoje ninguém passou nada. Nesse interim, já abriu-se 21 investigações contra deputados e senadores, 3 deputados do PL, é, do Patifaria, de Deus, Pátria, Família e picaretagem. 3 deputados federais do PL foram denunciados, não é nem investigados mais, denunciados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em que está sendo aberto, então, um processo criminal por corrupção, exatamente com o dinheiro das emendas. 3 primeiros já foram. Aí, dentro desse inteirinho, o próprio ministro Flávio Dino mandou e notificou o Procurador-Geral da República para que reabra a investigação do kit de robóticas, que tem como suspeito ali um dos principais, um assessor direto de Arthur Lira, o Luciano Cavalcante, que reabra a investigação, que eles pegavam dinheiro de emendas, mandavam para municípios ali de Maceió, e esses municípios, então, compravam um kit de robótica superfaturado. É uma forma de lavar dinheiro e esse dinheiro era passado por políticos para outras situações, em que, reitero, um dos grandes que foram investigados e alvo, inclusive, de busca e apreensão, em que se encontrou mais de 4 milhões de reais, exatamente Luciano Cavalcante, um assessor de Arthur Lira. Então, que Gilmar Mendes tinha mandado arquivar. E agora, diante desse contexto das emendas PIX, o ministro Dino pediu para desarquivar e pediu o parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre esse possível desarquivamento. Então, meu querido, existe todo esse movimento que talvez venha explicar mais à frente esses 46 milhões de reais que foram apreendidos para comprar voto nesse pleito eleitoral, que, reitero, acredito que será, que vai bater o recorde em
em valores apreendidos para compras de votos, esse pleito eleitoral agora municipal de 2024. Aí você fala assim: "É coincidência". Coincidência? Coincidência ter a maior apreensão de dinheiro vivo no pleito eleitoral e esse dinheiro das emendas que ninguém PIX que ninguém sabe para onde foi? Coincidência? Ah, tá. Aham. E eu percebo esse movimento por parte do Supremo Tribunal Federal. E vislumbro que Alexandre de Moraes está para Bolsonaro, assim como Flávio Dino está para Arthur Lira. Pegou o código? Eu acredito que exista essa situação de investigação. E é interessante a gente perceber o contexto de Flávio Dino. Porque Flávio Dino, ele foi deputado, foi governador 2 vezes no Maranhão, foi deputado federal por 2 vezes e tinha ganhado as eleições agora para senador. Foi quando se tornou ministro da Justiça de Lula e a posteriori conseguiu se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. E se tem alguém que conhece os bastidores do Congresso Nacional, notadamente da Câmara de Deputados Federais, é Flávio Dino. E se Flávio Dino está tão imbuído nessa situação das emendas, é porque ele sabe que a cachorrada é grande. E talvez pode eclodir aí um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil, viu, meu querido? Não se assuste se isso realmente eclodir no Brasil nos próximos meses. O maior escândalo de corrupção do Brasil envolvendo deputados e senadores. Quiçá, quem sabe até mesmo Arthur Lira, que é ali, o seu assessor é um dos principais investigados ali dentro da questão do kit de robóticas. Então eu acredito que Flávio Dino sabe o que ele está fazendo, e Flávio Dino conhece quem é quem lá na Câmara de Deputados Federais. E mais do que isso, se ele está fazendo isso, ele não tem rabo, porque se ele tivesse rabo, ele estava lascado. Porque um dos principais que ia puxar o rabo dele é exatamente os deputados que estão ali e senadores que estão ali sendo investigados, em 3 inclusive senadores do PL, 2 do Maranhão e 1 do Sergipe, que já são denunciados por crime de corrupção e lavagem de dinheiro usando dinheiro de emendas. Então essa situação eu acho que nós vamos ter muitas informações de tudo isso, em que acredito que estará conexo diretamente com o dinheiro que foi usado para a compra de votos. E esses 46 milhões que foram apreendidos pela Polícia Federal em dinheiro vivo para compra de votos, esse valor é só um tico-tico. É só um tico-tico-tico que a Polícia Federal conseguiu flagrar e pegar. E a gente sabe que se conseguiu flagrar e pegar esse tico-tico-tico de 46 milhões, bota milhões aí na conta. Vai botando, que foi usado para comprar voto, pelo que tudo indica. Então precisa haver a moralização de toda essa situação, não é? Que tira não só a fake news, a mentira, tira a liberdade do cidadão de escolher realmente o melhor candidato, mas também essa situação de compra de votos, de corrupção, também tira essa liberdade do cidadão e acaba sendo talvez um dos crimes mais graves, porque assim como os golpistas ameaçam a democracia, compra de votos também ameaça a democracia. Notadamente quando se vislumbra, como nós estamos aqui a analisar, que esse dinheiro veio de uma origem pública. Gente, dinheiro público sendo usado para atacar a própria democracia para comprar voto. É o fim da picada. Mas tudo não passa de coincidência, não é? André, você está sendo muito maldosa. Tudo não passa de coincidência. E daqui a pouco vai chegar Natal e o Papai Noel vai descer da sua chaminé trazendo um monte de presente para você. É o maravilhoso mundo de Bob's, o fantástico mundo de Bob's e a Alice nos País das Maravilhas. Pega o código, pega o código. Cara, nós estamos nós precisamos acender alguns sinais de alerta. Precisamos nos conscientizar e fazer uma autocrítica desse pleito eleitoral, notadamente o campo progressista, notadamente o campo de esquerda. E tudo passa aqui, ó. Vou repetir o que eu disse no início da live. Hoje, não adianta ser um bom governante.
se não mostrar o que está fazendo. Não basta ser um governante que dá respostas no campo social e no campo político e no campo econômico, especialmente. Não basta. Você tem que ser visto, você tem que ser lembrado, você tem que falar, você tem que pautar as redes sociais, você tem que pautar a mídia corporativa. E você só vai fazer isso se você se expor, se você falar, se você explicar, se você falar, se você repetir, se você vociferar, se você brigar às vezes. É, às vezes tem que brigar, às vezes tem que levantar uma frase polêmica mesmo. Para quê? Para tirar os holofotes da extrema direita que está aqui nas redes sociais tomando conta de tudo, desinformando, incitando, teoria de conspiração, mentira, fake news, difamação, injúria, calúnia e coloca e transforma a verdade em mentira. E sobrepõe todo o trabalho feito por um governante, seja ele qual for, seja prefeito, seja governador, seja presidente da república, coloca todo o trabalho feito como se não fosse nada, como se não existisse, e mente ainda. E se isso vociferar e viralizar, a mentira sobrepõe a verdade. E não vai bastar fazer um ótimo governo, ser um ótimo presidente, ser um ótimo prefeito, ser um ótimo governador, ser um ótimo vereador, um ótimo senador, se ninguém sabe disso. E quando te vê nas redes sociais, é só pancada. Por quê? Porque você não pauta, você não aparece. Quem não é visto não é lembrado, calado não vence a eleição. Então, e quem mostrou tudo isso para nós foi Pablo Maceta, foi Pablo Lamaçal. O que ele tinha era rede social, e ele usou. E para derrubar tudo que ele fez, só tinha um jeito: sobrepor ele com o conteúdo. Conteúdo com verdade, esclarecimento, conscientização. Agora, se não tem conteúdo, a mentira sobrepõe. Então o governo tem que se expor mais, Lula tem que falar mais, não é? Aí ontem nós fizemos uma live, eu e o professor José, foi muito bacana, viu, se você não viu, foi 4 horas basicamente de live, em que a gente estava acompanhando todo o primeiro turno. E o José falou algo interessante, né, ele falou que o presidente do México, né, que conseguiu fazer a sua sucessão, a presidenta foi eleita no México, disse que ele fazia live todos os dias. Todos os dias, das 7 às 9, ele estava nas redes sociais fazendo live, junto com repórter, junto com tudo, 2 horas de live. E que lá no México, a extrema direita não está tendo essa abertura mais. Por quê? Porque as mentiras não sobrepõem a verdade. O tal de ideologia de gênero, o tal de comunismo, esse trem não cola lá, porque o povo vira assim e fala assim: "Que palhaçada que é essa? Vamos falar sério, vamos parar de mentira, dessas loucura", exatamente porque o povo conseguiu atingir um nível de conscientização, né, que nós precisamos, né. Não obstante lá não tenha o fundamentalismo religioso que tem aqui tão forte, não é. Por isso que eu digo, repito, então aqui o adentramento tem que ser maior do que no México, inclusive. Aí foi interessante que vocês comentaram, aqui no chat, que Lula, por exemplo, não teria saúde vocal para fazer uma live todos os dias por 2 horas. Eu não sei se isso procede ou não, mas é uma situação a se analisar, porque realmente você precisa ter saúde, né, principalmente vocal, de garganta, né. E talvez, isso tenha que ser até analisado, fazer um trabalho para tentar não forçar tanto a voz, porque tem várias formas de você se comunicar. E tem formas que você força mais a voz, e tem formas que você pode desenvolver sem forçar tanto, não é. Mas esse é um aspecto também a ser analisado. Mas Lula tem todo um ministério, ele poderia até revezar, cada dia um ministério junto, em que ele não falaria tanto, falaria, mas colocaria um ministério para falar, um dia com o Ministério, do Meio Ambiente, com Marina, outro dia com o Ministério, da Defesa, com Múrcio, outro dia com o Ministério da Fazenda, com Haddad, não é, para ter esse, né, essa situação. Porque, gente, quando o Lula fala, nós já vimos aqui, eu já comentei isso com vocês, quando o Lula fala logo de manhã, dando entrevista, por exemplo, as redes sociais é pautada o dia todo por aquilo que Lula falou. E não só as redes sociais. A mídia corporativa,
Quando o Lula dá entrevista logo de manhãzinha, ela repercute isso durante o dia todo. Então, Lula acaba conseguindo pautar as redes sociais e a mídia corporativa. E quando ele consegue pautar isso, essas 2 estruturas, ele suplanta a extrema direita com as suas mentiras. Ele abafa a extrema direita com as suas mentiras, tanto nas redes sociais, como na mídia corporativa. Então eu acho que, concordando inclusive com o professor José, que comentou isso e a gente falou sobre isso ontem, eu acredito que esse é um caminho que tem que ser adotado imediatamente pelo governo Lula, para pautar as redes sociais todos os dias, que seja de segunda a sexta, e pautar a mídia corporativa nos assuntos que serão deflagrados durante todo o dia, para que possamos chegar em 2026 e ter êxito nas eleições de 2026, tanto para senador, quanto para deputado, quanto para governador e especialmente para que Lula consiga ser tetra. Esse caminho, ele é indispensável e eu não vislumbro êxito se não houver a adoção desse caminho. Sim, e pode ter êxito, não, pode ter, mas vai ser muito doloroso, vai ser muito dificultoso. O preço vai talvez seja alto demais, sendo que você já pode começar a plantar agora, para quando chegar as coisas sejam menos dificultosas. Até na questão da fake news e da mentira. Vocês viram o tanto de mentira e de fake news que foi propagada nessas eleições de São Paulo. As eleições de São Paulo, ela tornou pegou uma abrangência tão grande que até pareceu que era eleições nacionais. Por quê? Por causa desse adentramento que Pablo Marçal tinha e tem nas redes sociais. E isso é uma lição, são aprendizados que têm que ser absolvidos. Mas para que haja essa absorção desse aprendizado, tem que haver humildade. Humildade para parar, observar, reconhecer e aprender. E pegar e falar: "Não, nós temos que rever isso, nós temos que fazer isso, nós temos que aprender isso". De tudo no mundo, meu querido, tem um lado bom e o lado ruim. Tudo. Nós mesmos, enquanto seres humanos, nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. E toda situação tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. O que que nós temos que fazer? Pegar os aspectos positivos e aprender. E pegar para a gente. E nesse campo político eleitoral, essas eleições, para mim, mais ensinou do que qualquer outra coisa. É um abrir de olhos para 2026. Que se não ocorrer, vai ser muito difícil em 2026, tá? Então é importante que o governo realmente se alerte dentro desse campo e possa, então, fazer o dever de casa. E o dever de casa, nesse momento, imediatamente, qual seria, Andréia? Apoiar quem tiver que apoiar para derrubar a extrema-direita no segundo turno. Sem pudores. Sem pudores, sem guegue "É, mas é de direita". Tá, mas tá concorrendo com um de extrema direita? Então pronto, acabou. Tá combatendo a extrema direita? Tá, estamos junto. Vai ter que ser assim, tá. E em relação a Gadinho que tá chorando aí, o Gadinho é aquele frustrado, né, gente. O Gadinho é aquele frustrado que até hoje não superou as eleições de 2022, que até hoje tem aquela presepada de fraude, né, porque o Gadinho é o seguinte, o Gadinho é igualzinho Bolsonaro. Se ganhou as eleições, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Pleito eleitoral maravilhoso, justiça eleitoral ok. Se perdeu as eleições, aí teve fraude, tá errado, bé-bé-bé, toda aquela patifaria que a gente já conhece, né. É que nem deputados federais.
Teve a maior bancada eleita de deputados federais do PL de Bolsonaro, 94 foram eleitos em 2022. Aí tá tudo bem, as urnas eletrônicas, ó, funcionaram, linda e maravilhosa. Agora, quando foi para presidente, Bolsonaro perdeu, ah não, código-fonte, artigo 142, intervenção militar, Alexandre de Moraes comunista. Cria vergonha na sua cara, cria vergonha na sua cara. Tenha pelo menos brio na cara e respeita a inteligência alheia. Deixa de ser usado, manipulado, gado, tocado. Só que agora tem um porém, né? Eu acho que vocês estão numa situação muito complexa, porque agora é 2 tipos de gado, o gado de Bolsonaro e o gado de Pablo Marçal, né? Onde um estava engalfiando um com o outro. Silas Malafaia que o diga e tal e coisa. E agora? E agora? O que que vai acontecer? E agora, Bolsonaro? Bolsonaro que não apoiou Nunes de fato e de verdade, agora vai fazer o quê? Vai lá apoiar? Gosta, né? Bolsonaro é centrão, Bolsonaro sempre apoiou, durante 28 anos enquanto deputado federal, sempre apoiou quem ganhava a eleição. Para quê? Para ele mamar nas tetas da república. Tem um carguinho aqui, tem um trenzinho aqui, uma mamata aqui, um toma lá, dá cá lá, e tal e coisa. E agora o que que ele vai fazer? Vai lá, né? Agora você vai apoiar, né, Ricardo Nunes, Bolsonaro? É isso? E Pablo Marçal? Deu até murro em assessor de Ricardo Nunes, e agora? Vai apoiar também, né, Marçal? Ué, lógico, né, Marçal? Você é a cria, né? Cria do criador, igualzinho, um pouco piorado, né? Também quer fazer parte, não é? Lá da mamata depois e tal e coisa, não é? Se engalfiaram, se pegaram, quase se mataram, agora vão estar juntos. E cadê a ideologia? Cadê o que eu tenho palavra, eu não sei o quê, tudo patifaria. Aí por isso que eu falo, deve ser muito complexo agora o gadinho, né, porque ele não sabe se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. De um lado Marçal, do outro lado Bolsonaro. E um pior do que o outro. Não obstante, eu tenho que dizer que a cria superou o criador. Parabéns, Bolsonaro. E Marçal, se tiver a oportunidade, é o crocodilo que você alimentou e criou e que vai te engolir. E o que que eu acho? Eu acho é pouco, meu querido e minha querida. Agora, nós estamos aprendendo. Estamos aqui para aprender e pronto e acabou. O Renan, obrigado, Renan. O Renan comentou assim, ó: se o PT não gastar com pro programador e investir em bot, seja o que for, e usar a mesma arma da direita, a gente vai perder espaço. Anote isso, o Instagram está cheio de bot. Eu não conheço muito, Renan, mas Renan, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O governo, ele federal, Lula, ele fez uma licitação aí para pagar mais de 200 milhões de reais para ter coisa digital, né? Não sei como que ia ser. Propaganda digital dentro das redes sociais, né? Aí foi suspenso o processo licitatório por suspeita de fraude pelo TCU. A gente já faz isso. A gente já faz isso. A gente já todo dia aqui busca conscientização, busca e tal, sem pagar, de graça. O governo não paga nada, nem para mim, nem para o José, nem para o Tiago, não paga nada, a gente já faz de graça. A única coisa que o governo poderia ajudar, e ajudaria muito, é se ele fizesse todos os dias uma live que fosse. De manhãzinha, porque aí ele pautava e a gente ia reverberar, a gente ia levar a voz de Lula para todas as pessoas, comentar, dizer e tal, e não só nós das redes sociais. Como eu disse, a mídia corporativa também faz isso, e o governo acaba conseguindo pautar as informações do dia todo. Ele só precisa fazer isso, nos dar conteúdo, falar, se expor, e a gente, então, espalha isso para o Brasil. Sem pagar, não precisa nem licitação, não precisa de nada, que a gente já faz. Agora, se ele não faz, aí fica difícil. Aí a gente acaba tendo que mostrar muitas vezes um Pablo Lamaçal aqui, porque simplesmente o governo está calado. E ninguém sabe o que calado quer. Calado não vence eleição. Aí vem uns e fala: "Não, mas aí Lula vai falar, ele vai acabar causando ali, entrevero entre o Congresso Nacional, por uma palavra, mal colocada, por um exemplo não infeliz e tal", e que se lasque.
Meu querido, bota uma coisa na sua cabeça, eles já estão falando de qualquer jeito, eles já estão criticando de qualquer jeito, eles já estão sabotando o governo de qualquer jeito. E se Lula ficar calado, eles vão continuar falando. E se Lula falar, ele tem uma chance de mostrar a verdade, de explicar e de dar satisfação para os mais de 60 milhões de pessoas que votaram nele. E pronto, acabou. E pronto, acabou. Simples assim. Tá? Então, assim, eu acredito que tem que falar e falar mais. E tem que se expor mais. O grande vencedor até o momento desse pleito eleitoral no segundo, no primeiro turno é o Centrão. É o Centrão. E a grande lição que nós temos a aprender é a questão do uso da comunicação, que Pablo Marçal deu aula. Eu não estou dizendo e não quero que você me confunda as coisas, porque eu falo alho, tem gente que entende bugalhos. O que que ocorre? Eu não estou falando para a esquerda, para os progressistas, para os democratas assumir as redes sociais com mentira, com fake news e com as patifarias de Pablo Marçal, não. Expondo documento falso, eu não estou falando isso. Eu estou falando que as redes sociais é o caminho para trazer conscientização e verdade, para suplantar e abafar exatamente picaretas como o Pablo Marçal, que não será o último e nem o primeiro, e que vai continuar, dentre outros que surgirão, usando o modelo de Pablo Marçal como exemplo. E para suplantar isso e abafar isso, é tomando as redes sociais, com informação, com conscientização, com esclarecimentos, com prestação de contas. E o governo tem que fazer isso, tá bom? Meu querido, dê seu comentário, tá bom? Quando você comenta, é muito bacana. Eu não consigo responder os comentários, mas eu dou o coraçãozinho no máximo que eu consigo, mas eu tento ler todos os comentários. E curte a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. E a gente precisa alcançar mais pessoas. Porque se tem alguém aqui que, né, que às vezes é boicotado, é a gente. Se não for você para curtir, para comentar e pegar o link e compartilhar, muitas vezes a gente não alcança quem precisa ser alcançado. Enquanto um videozinho de patifaria, de mentira, de fake news viraliza, uma live com informação realmente, né, que tenta trazer conscientização, é difícil. E a gente só consegue alcançar outras pessoas se você que está aí do outro lado compartilhar, comentar e curtir. Senão a gente não alcança. A gente vai falar ao vento. Então, aqui entra novamente a questão da comunicação. Se o campo progressista, se os democratas não se comunicarem, quem não se comunica se estrumbica. E dentro do ambiente político, a partir desse novo normal de rede social, vai se lascar. Do adentramento das redes sociais, vai se lascar. Meu querido, eu vou voltar às 12h30 com mais informações, tá bom? Atualizações e mais informações. Tem muita coisa para a gente olhar, analisar, fazer uma autocrítica e melhorar. Nós vamos pegar a parte boa para crescer, aprender e avançar, tá bom? Mas a gente precisa observar os sinais, observar o que está acontecendo para saber agir a posteriori. E não adianta o governo continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultado diferente. Ele tem que inovar, ele tem que agir. E é aqui, no digital, dentro do campo da comunicação. Meu querido, se você concorda comigo, deixe seu comentário. Se você discorda, deixe seu comentário também, que é muito importante. O importante é você participar sempre, curtindo, comentando e compartilhando. Por quê, André? Porque aqui é o seguinte: aqui quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar. E tá tudo bem, não se preocupe, não. Você não é obrigado a ficar aqui, não. Fica quem quer. Quem não quer,
vai se lascar, tá fazendo perdido o que aqui? Agora eu te dou um conselho, senta e aprende. Meu querido, minha querida, o que que nós somos? Bota, bota, bota. E o que que nós queremos? Toca, toca, toca. Somos resistência, queremos justiça. E é sem anistia. Só para relembrar, é sem anistia. E Pablo Marçal, hein? 24 horas para esclarecer para Alexandre de Moraes um monte de coisa. Às 12h30 eu vou falar sobre isso também. Esclareceu? Como é que tá o esclarecimento? Só ressaltando, Pablo Marçal, Alexandre de Moraes não é bobo não, viu? Você vai com essa presepada, com essa conversa fiada que você tem de costume com o Alexandre de Moraes, você vai se lascar. E o que que eu vou achar? Eu vou achar é pouco. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, vai se lascar e tá tudo bem. E não se preocupe, não se preocupe. Eu vou voltar às 12h30 com mais informações e atualizações para você, meu lindo e minha linda. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.